Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que já participou da minha vida, dos meus momentos íntimos, né? Fazendo lindos registros e vai estar contando um pouco da sua história, Gisele Soares. Mas antes, eu quero ler a apresentação dela. Ela que é mentora, palestrante, estrategista de negócio, ela capacita mulheres empreendedoras a construírem marcas fortes e lucrativas, une sua base em tecnologia da informação, a especialização em neuromarketing para traduzir a psicologia do consumo e o comportamento humano em estratégias práticas de comunicação. Posicionamento e networking. Hoje embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, atuando com consultorias e treinamentos que transformam visão e autenticidade em resultados concretos. Nossa, que linda a sua trajetória. Obrigada, Gisele, por estar obrigada aqui. Pelo convite, pela oportunidade de estar aqui tendo essa conversa contigo. Vai ser muito especial, tenho certeza. Vai ser muito especial e que bom que a gente conseguiu marcar, né? E foi difícil, né? Tava difícil conciliar a agenda, mas no final deu tudo certo. Fico muito feliz pela sua disponibilidade de estar aqui contando um pouco da sua história. Eu falo que todo mundo que chega aqui e entra, né, e participa de um podcast, tem que ter muita coragem, tem que ter muita generosidade, porque é compartilhar a sua vida, compartilhar uma parcela daquilo que você construiu. Com certeza. E aqui é uma conversa para a gente entender onde Gisele está hoje e o porquê. Então, conta um pouquinho da sua jornada pra gente. Bom, eu hoje moro em Nova Friburgo, vai completar 10 anos, não sou de Friburgo, sou de Niterói. E quando nós viemos para Friburgo, nós iniciamos aqui, já desenvolvi esse trabalho lá, mas aqui nós começamos com a fotografia. Eu tenho especialização em fotografia de parto, que é a fotografia documental. E com esse trabalho, inclusive, foi assim que nós nos conhecemos, quando você estava esperando pelo Miguel. E ali eu tive o privilégio de registrar seu chá de revelação e foi lindo, muito bacana. Né? Eu gravei, eu acho que eu tenho até vídeos. Sim. Desse dia especial, foi muito bacana. E aí a fotografia, ela vem para minha vida como uma forma justamente de poder contar histórias. Sim. Porque, na verdade, lá atrás, eu sou de tecnologia, como você mesmo falou, minha formação é em TI. E quando eu pensei, agora está no momento de eu me tornar mãe, então eu preciso ajustar melhor a minha agenda. É sempre assim, né? A gente já falava isso no bastidor. Isso aí. A gente sempre tenta organizar as coisas para poder conseguir realmente conciliar e dar a melhor atenção possível para os nossos filhos. E foi aonde eu descobri a fotografia, isso ainda lá em Niterói. E quando vim para cá, cheguei na cidade com essa visão voltada para a fotografia de parto. E aí veio anos já trabalhando com isso. Eu tenho aí algumas fotos premiadas no exterior. Enfim, foi um trabalho muito especial que eu tive o privilégio de desenvolver. E de vez em quando ainda dou uma fugidinha, ainda faço uma fotinha aqui, outra ali, porque a gente não consegue parar 100%, porque é uma coisa que a gente ama. Mas depois que veio a pandemia, as coisas precisaram mudar. Foi onde eu descobri o marketing de uma forma um pouco mais intensa. E com isso eu comecei a me dedicar a essa área. Então a gente trabalhou com a parte de agência, prestando serviços para negócios locais. E dali em diante as coisas foram acontecendo. Só que eu percebi, justamente pela minha bagagem, porque eu cresci dentro de um comércio, meus pais eram comerciantes e vivi toda essa experiência. E com isso eu pensei, não, vou investir na parte de empreendedorismo, porque justamente por todo o trabalho que eu já vinha desenvolvendo, por todo o conhecimento que eu vinha agregando, eu acreditava que eu poderia ajudar outras mulheres a estar também se posicionando, a estar identificando oportunidades de negócio e, a partir daí, desenvolvendo seus próprios negócios. E foi nisso que eu estou hoje. Hoje eu estou atuando justamente com essa parte de mentoria, consultoria, ainda presto alguns serviços na área de marketing, mas realmente o foco está sendo muito voltado, direcionado
para essa área de treinamentos, então realmente voltado para negócios, né, para principalmente negócios femininos, né, negócios de mulheres. E aí foi aonde eu comecei realmente a desenvolver esse trabalho, porque é algo que me motiva. Já tem a ver com você, né? Exato. Uma questão sua. Eu sou muito curiosa, tá? Então, eu sempre fico assim, na hora da conversa, que eu falo que a conversa é real, né? Sim. Mas me tira uma dúvida. Você fala que tem 10 anos que você vem para Friburgo, para morar em Friburgo. Sim. O que te trouxe aqui? Foi mais qualidade de vida? Então, a gente, como eu falei, quando nós temos filhos, as prioridades são 100% voltadas para eles. E aí, eu morava em Niterói, uma cidade, inclusive, que eu amo, eu gosto muito de lá. Porém, a violência veio aumentando e nós começamos a ficar preocupados em relação justamente a essa questão de segurança para o nosso filho. Porque a questão da rede de apoio, de não ter uma rede de apoio. Então, a gente queria um local que a gente pudesse oferecer mais qualidade para ele, mais segurança. E foi o que nos trouxe a Nova Friburgo. Foi um desafio, porque a gente veio sem conhecer ninguém, a gente não tinha nenhuma estrutura aqui. E tínhamos uma estrutura lá, então nós deixamos tudo para trás, justamente por conta dessa questão da qualidade de vida. Por ele, pelo nosso filho. E hoje que ele tá com que idade? Ele tá com 17, quase 18. Passa rápido. Passa muito rápido, muito rápido. Ele tinha 8 aninhos. Tinha 8 aninhos. Eu acredito muito nisso que você tem falado. Na verdade, minha vida se movimentou muito assim também, né? A gente conversava um pouquinho também nos bastidores sobre isso. Sobre como a gente vai buscando empreender, né? Através da maternidade, porque a gente quer ter tempo, a gente quer vivenciar a maternidade de perto. E, às vezes, o meio corporativo, ele não permite que a gente tenha, né, essa vivência. Então, a mulher começa a pensar nas possibilidades de empreender e buscar soluções, né? Correto. E aí, a vida vai se montando, ela vai se ajustando, as jornadas vão acontecendo. Aí hoje você já está em outro cenário, né? Porque aí hoje a criança que ontem era criança cresceu, já está com 17 anos, acredito que mais independente, né? Dono das suas coisas. E te dá mais tempo e mais possibilidades de você olhar de volta para os seus projetos. Aí me conta, então, desse projeto que hoje você traz para Friburgo. Então, eu, com todo esse trabalho que eu já vinha desenvolvendo, porque, na verdade, é o que você acabou de dizer, muitas mulheres começam a empreender por conta da maternidade. Alguns anos atrás, eu tinha um projeto que eu desenvolvi aqui em Friburgo, foi um pouco antes da pandemia, que era Maternidade Sem Crachá, é um projeto que aconteceu e que era justamente voltado para essas mulheres que estavam grávidas ou que tiveram bebês recentemente e não conseguiram voltar para o trabalho, e é onde a gente trabalhava essa parte de empreendedorismo, orientando, direcionando. E aí veio a pandemia, as coisas ficaram um pouquinho na gaveta e surgiu a oportunidade através da Rede Mulher Empreendedora, que é uma rede que hoje é gigantesca, ela abrange o país inteiro. Foi a primeira e maior rede de empreendedorismo feminino do país, que foi fundada pela Ana Fontes em 2010. E é interessante que a Ana, a gente depois que vai descobrindo, né, as semelhanças, histórias e tudo mais, em 2013 eu participei de um projeto chamado 10 Mil Mulheres, que foi um projeto que foi patrocinado pelo Banco Goldman Sachs. E a Ana Fontes, ela também participou desse mesmo projeto, só que em São Paulo. Eu fiz no Rio e fiz em São Paulo. E ela começou a Rede Mulher Empreendedora a partir desse projeto, porque ela começou, através do que ela aprendia nesse treinamento que nós recebemos, ela tinha o Orkut naquela época, então tinha as comunidades, e ela jogava lá o que ela aprendia, Facebook, jogava informação, e começava a vir as dúvidas e ela tentava, na medida do possível, esclarecendo essas pessoas. E aí, com isso, as coisas foram fluindo e foram acontecendo até que foi crescendo. Aí veio a rede, onde hoje ela faz todo esse trabalho de levar conhecimento, de impulsionar essas mulheres. Então, e é uma causa que eu me identifico muito, porque eu já tenho isso já até na minha essência, de querer realmente ajudar pessoas, de querer estar ali contribuindo de alguma forma. Às vezes as pessoas falam assim, pô, você está dando uma consultoria numa conversa, e realmente isso acaba acontecendo porque é uma forma de estar ajudando essas mulheres. Sim. Então, a Rede Mulher Empreendedora, ela está chegando agora em Friburgo. Eu sou embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, e é através dela que nós
promovemos eventos, encontros, vai estar acontecendo, inclusive, né, a partir dessa semana, na próxima semana, o Café com Empreendedoras aqui em Nova Friburgo. E tem outros eventos que acabam acontecendo também. É bem interessante. Legal. E aí eu fico feliz que você também me convidou, né, para estar levando uma mensagem, Sim, né? Vou ter o privilégio de ter sua presença ali. A gente vai estar com um café que vai estar falando sobre o poder do networking, né? Falando sobre conexões. Então, eu não tinha outra pessoa melhor para eu poder convidar que não fosse você, para estar junto comigo nesse momento. Vai ser muito especial. A gente também falava disso, né, Gisele, aqui no intervalo, que o mundo se movimenta muito assim, né? Pela colaboração, exato. Pela conexão, porque para mim tudo na vida sempre aconteceu através do relacionamento. Eu acredito e é uma verdade, e é bom falar um tema que a gente acredita e que a gente vive, né? Fica muito mais fácil pra gente desenhar. Sim. Porque as conexões, elas acontecem na vida real, né? Exatamente. Conforme a gente vai se movimentando. E que coisa boa a gente fazer parcerias, amizades, né? Nosso contato foi um contato de prestação de serviço. Sim. Hoje, Miguel tá com 6 anos, né? Exatamente. Então, tem 6 anos. E depois a gente se encontra também na igreja, exato. Né? E aí faz essa conexão. Vai gerando esse contato, essa conexão, né? Esse laço que vai envolvendo todo mundo. E isso também é muito peculiar de uma cidade menor como Friburgo, né? Eu acho que Niterói deve ser mais difícil de você encontrar isso igual a gente encontra aqui em Friburgo, porque é menor. Eu acho que mais em grupos, né? Sim. Como esse que você hoje coordena aqui na cidade. Acredito que tenha, né, também em outros lugares. Sim, com certeza. As cidades maiores, elas têm maiores desafios. Porém, também você acaba tendo mais pessoas para poder abraçar a causa. Então, acaba encontrando um equilíbrio. Aqui em Friburgo, é uma cidade menor, mas, assim, poucas pessoas... eu tenho o desafio de estar trazendo a rede, fazendo com que ela se torne conhecida, porque nem todo mundo conhece a Rede Mulher Empreendedora. Então, acaba que a gente depende realmente desse envolvimento, desse contato, desse networking para poder fazer a rede se tornar conhecida e conseguir alcançar mais pessoas, beneficiar mais mulheres, até porque a rede, ela tem o propósito justamente de trazer questão de conhecimento, ela traz toda uma orientação, tem mentorias gratuitas, cursos, tem mais de 15 mil horas, se eu não me engano, de cursos no YouTube, lá gratuitamente. Então, assim, você consegue trazer muita informação de forma gratuita para que essas mulheres possam ser beneficiadas e realmente dar o start no seu negócio ou aprimorar o que já está acontecendo. Ai, que bacana, Gisele. Muito legal. E é bom, né? A gente estar engajado nos projetos que a gente acredita. Sim, com certeza. Você disse, é um desafio fazer o início, né? Sim. Porque sair do 0 pro ponto 1 é sempre desafiador. Mas, ao mesmo tempo, é uma realização, né? Porque a gente acredita no projeto. Sim. Faz parte de um propósito interno, né? Correto. E é exatamente sobre esse propósito que a gente está envolvido com isso. Porque, como eu te falei, quando eu vejo a maneira como as coisas são conduzidas, os benefícios que são oferecidos, para você ter uma ideia, a Rede Mulher Empreendedora, ela tem o Instituto da Rede Mulher Empreendedora e tem também o FIRME, que é justamente um fundo que beneficia financeiramente mulheres através, claro, é feita uma inscrição e elas podem buscar apoio financeiro também. Então, tem uma série de benefícios que são muito importantes para a mulher que está vivendo esse momento. E, como a gente falou no início, muitas começam a empreender por conta da maternidade, porque, às vezes, não tem outra alternativa. São mulheres que, muitas das vezes, estão em situações de vulnerabilidade social, que passam por uma violência doméstica. Enfim, elas precisam se reinventar. E a alternativa que elas encontram é através do empreendedorismo. Então, se nós conseguimos trazer esse conhecimento, dar esse apoio, mostrar para ela que ela não está sozinha, com certeza as coisas fluem de uma maneira muito melhor e elas conseguem crescer. Que bacana. E além de tudo isso que você faz, né, conciliando trabalho com vida, a gente sabe que o filho mais velho demanda menos, mas ainda demanda, Sim, né? Com certeza. E a gente também precisa dar atenção. O esposo que também está aqui. Sim, com certeza. Né? Sempre acompanhando, sempre perto. É parceirão. Vocês sempre trabalharam em parceria também, né? Sim, a nossa história é muito interessante, porque quando nós nos conhecemos na faculdade. E aí, nessa ocasião, a gente
ele trabalhava num determinado local, eu trabalhava em outro, mas eu sabia que ele não estava satisfeito onde estava. E aí eu consegui levar ele para a empresa onde eu estava trabalhando, e dali a gente nunca mais parou de trabalhar junto, porque ficamos na mesma empresa durante algum tempo, depois nós começamos a empreender e estamos assim, só de casamento já temos 26 anos de casados, vai completar agora esse ano, e assim, sempre juntinho, onde eu vou ele tá junto. Duas grandes mentes, né? O que seria do TI, de mim, né? O que seria de mim sem ele? Se formar em TI, a gente sabe que é inteligente, né? Quando fala assim, TI, né, Ítalo? Quando já fala assim, TI, você já fala, opa, você já dá um outro conceito pra pessoa, a percepção de valor altíssima. Sim. Porque hoje em dia, a inteligência artificial tá chegando aí, fazendo muitas coisas, né? Com certeza. Mas eu acredito que na época de formação de vocês, tinha muitos desafios de programação, né? Exato. E assim, dentro da tecnologia, você tem vários braços, você tem várias coisas. E antigamente, bem antigamente, pensava-se apenas que os médicos tinham que estar sempre em atualização. E não, os profissionais de TI também estavam sempre em atualização. Por quê? Porque existe a informação, ela se renova constantemente. Só que hoje, em tempos de IA, isso é ainda mais intenso. E não só, obviamente, para os médicos, para os profissionais de tecnologia, mas também para outros profissionais. Porque se você não estiver acompanhando o avanço, você fica para trás. Quando você vê, a coisa já aconteceu e você não conseguiu acompanhar. Avançando muito rápido, tudo né? muito rápido. Às vezes a gente está vivendo um outro ciclo, né? Sim, uma outra fase. Exatamente. Onde inteligência artificial codifica um site rapidamente. Exato. Né? Então, coisas que a gente demorava muito tempo para ser realizadas, hoje em dia é mais simples, né? Sim, você consegue. Mas não significa que todo mundo consegue. Exato. Lógico que você pode aprender o caminho. O profissional do TI, não. Ele já vem ajustando as linhas, né? Ele já utiliza da tecnologia e do avanço de uma forma positiva, não é isso? Sim, com certeza. E eu vou te dizer que justamente por eu ter essa bagagem dentro da área de tecnologia que me permitiu entrar para a fotografia, porque a fotografia muitas pessoas pensam apenas no lado sensível, no lado técnico, no lado do olhar, mas tem muita matemática envolvida ali também, né? A questão de luz e tudo mais, a gente faz muita conta mentalmente para a coisa acontecer. O marketing, você tem que ter o conhecimento da tecnologia por conta das ferramentas que você utiliza. E hoje, com IA, você tem que saber se comunicar com a IA. Não adianta simplesmente você jogar lá um prompt de qualquer maneira que você vai achar que vai ter um resultado. Não, você tem que saber trazer todas as especificações necessárias para que a IA entenda o que você quer e aí te traga a resposta dentro do que você precisa. E ainda assim você tem que ajustar, porque nem sempre é 100% correto. Então, a tecnologia, né, a nossa formação, a nossa bagagem em TI, ela favoreceu porque não ficou lá, estagnada lá atrás. É uma coisa que a gente vem renovando constantemente. Sim, e sempre juntos, desenhando esse novo caminho, né? Exatamente. E aí eu gosto de conhecer as mentes imparáveis, né? Sim. Porque aí uma fase eu tô conversando com a Gisele, ela tá atuando de uma forma, na outra fase tá de outra. Porque tá sempre em constante atualização, né? Sim. Sempre buscando algo novo, Sim. um projeto que faça sentido para sua vida. Com certeza. E assim, existe uma questão que muitas pessoas não conhecem, talvez não com esse termo, mas a partir do momento que eu falar a respeito vão se identificar, que é a multipotencialidade. Tem muitas pessoas que têm múltiplos interesses e aí as pessoas confundem isso com falta de foco. E não é, você pode unir essas habilidades, que é exatamente o que eu fiz. Sim. Eu uni múltiplos conhecimentos em áreas distintas para poder conseguir desenvolver algo. Então, quando eu vou atender uma cliente, seja através de uma consultoria, seja através de uma mentoria, eu consigo ter uma melhor percepção da dor dela e da solução que é melhor para o caso dela, por conta justamente da união dessas múltiplas habilidades. Então, eu falei que é um termo que não é muito conhecido, multipotencialidade, mas quando você destrincha, vamos dizer assim, você consegue fazer com que a pessoa se perceba. E não é falta de foco, é justamente você conseguir integrar tudo isso. Falta de foco seria se você tirasse para tudo quanto é lado e não soubesse fazer a junção. Você tem que juntar ali e aproveitar da melhor forma. E aproveitar a jornada que está acontecendo, né? Porque, de fato, o que a gente tem é o presente. Sim. Né? A gente não vive do passado. Exato. E nem consegue viver do futuro, mas a gente vive do hoje. Isso. Então, no hoje, o que eu consigo
de fato entregar para alguém, né? Exatamente. É o que aconteceu muito na minha jornada também de trabalho profissional, né? Eu venho de áreas muito distintas, me formei em coisas distintas, e aí às vezes até me dá um nó quando as pessoas me pedem para eu me apresentar, eu falo, mas Isso vou é me normal. apresentar da onde? E tem a ver com esse profissional que é multipotencial, né? Que Sim. consegue fazer do conhecimento áreas múltiplas, né? Sim, exatamente. Transforma o conhecimento em áreas múltiplas. Exatamente. É uma dor que você acabou de trazer, que é uma realidade. Às vezes as pessoas nos perguntam, o que você faz? Aí eu primeiro preciso entender qual é a dor da pessoa, de que maneira eu posso ajudá-la, para que a partir daí a gente possa dar o direcionamento correto. Então, assim, são nuances, são possibilidades que podem ser desenvolvidas. Então, assim, eu sou uma pessoa que sou muito estudiosa. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre participando de eventos, eu gosto de estar sempre me atualizando, porque é sobre isso, é você estar atenta ao que está acontecendo no mercado, ver aquilo que te chama mais atenção, aquilo que você se identifica e desenvolver aquilo de uma forma que seja positiva para você e positiva para o outro também. Isso. E aí vai te transformando, né? Vai fazendo o seu diferencial. Com certeza. Você acaba agregando todos as pontos que você já atuou. Sim. Né? Com seu olhar criativo e técnico na fotografia. Sim. Com seu olhar estratégico no marketing. Sim. Com seu olhar, né? Neuromarketing é um curso que eu tenho vontade de fazer também, né? Bem deve ser bem gostoso, é bem legal, porque estudar. você começa a entender um pouco da ciência por trás disso tudo. Eu tive essa disciplina no meu curso de MBA, mas não foi profundamente, né? Foram 2 ou 3 disciplinas dessa área. Mas é um curso que você entende o comportamento humano, Sim. o comportamento de consumo, né? Exatamente. Então, tudo isso vai te deixando mais forte para você hoje conseguir mentorar, Sim. direcionar, Sim. né? Trazer um olhar para uma pessoa que às vezes está num momento mais embrionário, às vezes Sim. não tem tanta... E é tão bom quando a gente pega uma consultoria de fora para o nosso negócio, né? Porque Com a gente, certeza. às vezes a gente até tem um conhecimento, mas a gente está cego no nosso conhecimento. Sim. Né? Do que a gente conhece do nosso negócio. Não, e é verdade. O outro amplia. E eu acredito também, o que eu costumo muito falar é que muitas das vezes você tá... Isso vale não só para o negócio, para a área profissional, mas até mesmo para a vida pessoal. Às vezes você está no meio de uma situação ali que a solução está diante dos seus olhos e porque você está envolvido muitas das vezes emocionalmente com aquilo ali, você não consegue enxergar a solução, mas ela está na sua frente. Então é necessário você ter um olhar externo para que a pessoa possa estar te dando esse direcionamento. Sim. Então, eu falo tanto na vida profissional como na pessoal também. Às vezes você está passando por uma crise, uma situação e que é tão simples a solução daquilo ali, mas porque você está envolvida, né, de uma forma mais... é muito maior, ele né? se torna muito maior. E aí, no profissional, exatamente também acontece dessa forma. Você trazer clareza para o outro, a partir da dor do outro, isso é incrível e isso é muito gratificante. Eu tive oportunidades, eu também sou mentora da Aliança Empreendedora, que é uma outra rede. De mulher também? Na verdade, a Aliança ela é aberta para homens e mulheres. E lá eu tive a oportunidade de mentorar algumas pessoas. E foi muito interessante porque tinha até um caso bacana de contar, que foi uma empreendedora, ela é do Nordeste, ela trabalhava com crochê, ela trabalha com crochê. E ela trabalha de casa e tudo mais. E assim, eu percebi algumas coisas que ela poderia melhorar na questão do posicionamento dela, na questão da divulgação do negócio, que ela poderia alcançar um público melhor. E era um ajuste simples, porque ela já tinha um trabalho muito bom, ela já fazia mais ou menos ali alguma coisa. E ela, ao final desse processo de mentoria, ela falou assim, gente, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu precisava que alguém falasse para que eu pudesse realmente seguir na direção correta. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas sabem qual passo que ela tem que dar. Só que ela fica insegura, ela não tem aquele discernimento. Será que realmente é aquilo ali? E aí, você consegue também mostrar para ela, ajustando o que for necessário, e mostrar aquele caminho que é mais adequado para aquele momento que ela está vivendo. Eu vou te falar, eu gosto muito de consultoria. Eu também sou igual a você. Minha mente é inquieta, eu adoro aprender uma coisa nova. E, às vezes, no ciclo da vida, eu fico perguntando qual é a habilidade que eu preciso treinar agora? Né? É sobre isso. Não é assim, para eu poder enfrentar isso, o que eu preciso fazer? E com isso, vai te dando possibilidades de visão. Mas, quando você está dentro do seu próprio negócio, quando você traz um profissional para te dar essa visão, para puxar na sua mão,
poxa, isso é um luxo necessário, né? Sim. Porque é uma forma de você crescer, expandir, e às vezes o investimento é muito insignificante ao ponto da transformação que você vai receber. Sim, na verdade, você vai estar, muitas das vezes, encurtando o processo. Às vezes, as pessoas elas perdem muito tempo circulando naquele ponto ali e você consegue dar uma direção que ela ultrapassa aquilo ali e chega onde ela deseja chegar muito mais rápido. O papel do mentor é justamente esse, da minha percepção. É você dar um direcionamento, trazer clareza para o mentorado e dar um direcionamento e ajudá-la a encurtar o processo. Porque imagina, se aquela pessoa tiver que aprender e estudar tudo que nós estudamos até aqui, quanto tempo ela vai levar para poder chegar naquele lugar? Então, o papel do mentor é exatamente esse. Eu falo que nós somos como uma esponja. A gente segue absorvendo conhecimento, e a gente precisa liberar isso, né? E é nesse processo que a gente consegue realmente beneficiar outras pessoas, independente do nível que ela esteja naquele momento. Muito bom. Então, falando disso, sabe que passa rápido aqui, né? Gente, já tá... Se você olhar, não é? É muito rápido. Falando disso, eu queria que você deixasse, então, uma mensagem, né? Para quem nos assiste, quero também já deixar aqui meus agradecimentos a todas as pessoas que estão nos assistindo. Gente, mas já tá acabando, eu nem percebi. Passa rápido. Conversa boa passa muito não rápido, Eu falei né? que é uma conversa quando você vê, acabou. Flui. Eu falo que o único cuidado que a gente tem que ter aqui é que fica gravado. É tão leve que parece que é uma conversa de café, né? Exatamente. E isso que é bom, isso que é gostoso. Acho que isso que conecta quando a gente fala com verdade, com coração. Não tem como não ser certo. E às vezes quem está nos assistindo está nesse momento, né? Precisando de uma solução. Ou então buscando, né, um caminho no empreendedorismo. Sim. Então, que você pudesse deixar uma mensagem. Bom, primeiro eu quero mais uma vez agradecer por estar aqui. Está sendo incrível. Realmente passou muito rápido. E aqui a gente tem o objetivo de estar trazendo informação. Eu quero, antes de mais nada, convidar você para participar do Café com Empreendedoras. Vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, a partir de 1h30 da tarde, ali no auditório da OAB, aqui no centro da cidade. Vai ser um encontro incrível, onde nós vamos estar tendo momentos ali de muita troca, vamos ter pitch de vendas, network, e a Priscila vai estar conosco também, trazendo uma palestra que eu tenho certeza que vai ser sensacional. E eu espero por você ali nesse evento. E em relação ao meu trabalho, você pode me seguir no Instagram. Eu tô ali sempre trazendo alguma coisa, nos stories que eu costumo alimentar um pouco mais. E você, a dúvida que tiver, da maneira que eu puder te ajudar, eu trabalho justamente com essa parte de consultoria, de marketing, mentorias. E vai ser muito bacana poder ajudar você dentro do seu negócio. Muito obrigada, Gisele. Que bom ter você aqui hoje. Eu que agradeço. Tecendo essa conversa. Eu agradeço muito sua disponibilidade de tempo, de energia. Estaremos lá no dia 2, né? Com certeza. Estaremos lá. Vai ser incrível, junto viu? Com várias mulheres e já que ratifico o convite, né? Esteja juntos, né? É tão bom quando a gente pode unir todo mundo, né? Sim, e acaba virando um papo, né? Bacana. E assim, flui tudo melhor. E aí você conhecendo outras empreendedoras, você tem a oportunidade também, às vezes, de perceber uma solução que poderia aplicar no seu negócio. E assim, essa troca é muito bacana. Então, os encontros, esse é o segundo Café com Empreendedoras que nós fazemos aqui em Nova Friburgo. Sim. Vamos ter outros encontros mais à frente. Mas tem uma previsibilidade, assim? Normalmente eu divulgo no perfil, divulgo também, a própria rede divulga. A gente não tem um período certinho para fazer. A gente vai observando a demanda, vai vendo de acordo com a necessidade. Eu acredito que deva ter mais um até o final do ano. Uhum. Então, a gente teve um em julho, vamos ter esse agora dia 2 de setembro. Provavelmente, finalzinho de novembro, deve acontecer um outro. Então, é bem legal, vale a pena participar. Que bom, fico muito feliz em poder contribuir com vocês também. Eu que agradeço. Então, antes da gente finalizar aqui no nosso episódio, eu também quero agradecer quem faz, né, o episódio acontecer, os nossos apoiadores. Já começo agradecendo aqui o Estúdio Realize, que é esse espaço que a gente grava, né? Também muito falamos bacana, nos bastidores, né? Muito bacana, bem estruturado, tudo prontinho para você chegar aqui, sentar, gravar, montar seu podcast. Então, se você tem interesse em, às vezes, gravar um curso, gravar uma
eles também fazem assim avulso, sabe? Não precisa ser um pacotão. Então, é só entrar em contato com @Estúdio Realize NF ou então pelo telefone 2299-773-4493 e conhecer mais do Estúdio Realize. Obrigada, Ítalo. Obrigada à equipe do Estúdio Realize que nos proporciona esse momento. Quero agradecer também a Val, minha amiga, querida e parceira, a Val Castro. A Val que atua ali no Espaço ARP, Bloco 5, que sempre cuida da minha produção. Bom saber. Mas hoje... Muito bom olha, saber. Val, não deu tempo de passar aí. Então... Hoje a produção ficou para depois, mas a Val atua ali no Espaço ARP, Bloco 5, então você pode entrar em contato também pelo @ValCastro_oficial, então pelo telefone 2299-721-1865 e fazer o seu agendamento. Agradeço também a Santa Júlia, a loja Santa Júlia, que está sempre nos vestindo, também fazendo toda essa produção visual. A loja Santa Júlia fica ali no Friburgo Shopping, no primeiro piso. E aí você também pode conhecer mais do trabalho da Santa Júlia no @santajulia.nf ou então pelo telefone, mandar uma mensagem para as meninas no 22981803558 e ver. A Santa Júlia vende My Place, Elos, Calvin Klein, Ogoshi, moda feminina e masculina também, viu, meninas? É incrível então, a loja, dá viu? Pra passar por vale lá. a pena conferir, é incrível. Agradeço também a Berila, que está sempre me produzindo com as peças e os acessórios. A Berila fica ali na Alberto Braune e também na Avenida Alberto Braune. Então, se você não conhece, também pode conhecer através da sua rede social. Berila Semijoias, acessórios. E passar na loja, visitar a loja, que tenho certeza que você vai encontrar lindas peças. Agradeço também, eu acho que agora é o Wendy. O Wendy, que cuida também da minha beleza. O Wendy sempre faz a minha produção de maquiagem, trabalha junto, é uma parceira da Val Castro e faz minha maquiagem, minhas sobrancelhas. Uma amiga, parceira querida. Então, se você precisa fazer um designer de sobrancelha, com certeza o Wendy Mão de Fadas. Não é à toa o nome, né? Então, o Wendy, você pode conhecer mais do trabalho dela no @Wendy Aragão Beauty. Olha aí, só cuidado aí no inglês. Telefone 22-99778-4416. E conhecer mais do trabalho da Wendy. E eu acho que agora é a apresentação da Gisele. Muito obrigada, Gisele, por esse episódio Marcas e Propósito com Gisele Soares. Foi um prazer enorme foi te incrível. Receber aqui. E se você quer conhecer mais do trabalho da Gisele, entender como essa mulher multipotencial atua, trabalha. Hoje trabalha com marketing também? Sim, trabalha com marketing. Também, não é? Uhum. Essa parte, você também faz essa prestação de serviço, sim, né? Sim, toda essa parte de posicionamento, construção de marca, tudo que gerenciamento do perfil. Isso aí, estratégia. Identidade visual. Tudinho. É uma pessoa cheia de talentos, né? Eu precisava de mais Gisele na minha vida. Mas eu tenho outras mãos que me ajudam. Né? Exatamente. A gente faz assim. A gente administra. A gente vai conseguindo apoiadores, né? Com Pessoas certeza. que vão abraçando nossas causas juntos. Sim, exatamente. Isso é bom, vai deixando a gente mais em paz para expandir e crescer. Com certeza. Até porque, à medida que a gente cresce, aqueles que nos apoiam têm que crescer junto conosco, não é mesmo? Eu acho ótimo isso. Também compactuo desse pensamento. Então, se você quer conhecer mais do trabalho da Gisele, você pode estar entrando em contato pelo @Gisele Soares BR, certinho, Gisele? Isso aí. DDD 21 para mostrar. 21? Pra mostrar que ela tá chegando ainda. Hein? Vamos trocar esse DDD. Não. Ai, Diego. Sabe aquele número que você tem que não consegue trocar? É exatamente esse. Tá certo. Te acompanhou na vida. Já tá na minha vida, exatamente. Então, o DDD é 21, mas ela já é friburguense aqui há 10 anos. Isso aí. DDD 21 995058709. Manda um oi, Gisele. Quero conhecer mais dos seus projetos em marketing, em TI, em negócios, estratégias, mentoria, encontro de mulheres. Meu Deus, tudo. Muita coisa. Muita coisa. Muito obrigada a todas vocês. Obrigada.